Presidente Jair Bolsonaro anuncia a chegada de profissionais para o programa Médicos pelo Brasil. No Dia do Índio, o levantamento aponta que desmatamento em terras indígenas foi de apenas 1% em 30 anos. E você vai ver também. Câmara dos Deputados aprova programa de internet de graça aos alunos da rede pública de ensino. Rússia quadruplica ataques à Ucrânia. E ainda, a China registra mais 7 mortes por complicações da Covid na cidade de Xangai. E cresce a venda de motos por causa do aumento dos combustíveis. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo, agora 1h02 pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta terça-feira no Brasil e no mundo. Nós abrimos essa edição com o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que anunciou a chegada de profissionais para o programa Médicos pelo Brasil. Ele é substituto do Mais Médicos. De acordo com a Agência Brasil, na primeira etapa, mais de 500 profissionais foram chamados entre médicos e tutores para serem distribuídos em 24 estados. Mais de 1.700 profissionais devem ser convocados até o final do mês. Quero cumprimentar o Queiroga para esse programa Médicos pelo Brasil, onde médicos de verdade, bem remunerados, vão ser espalhados pelo Brasil para bem atender a nossa população. Isso não é uma continuação do programa Mais Médicos da senhora Dilma Rousseff. O programa foi criado em 2019 para, de acordo com o governo, estruturar a carreira médica federal para locais com dificuldade de fixar o profissional e com alta vulnerabilidade social. Os locais incluídos no programa foram definidos por graus de prioridade baseados em critérios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e no percentual da população vulnerável. Hoje é celebrado o Dia do Índio e um levantamento do MAP Biomas mostrou que o desmatamento em terras indígenas foi de apenas 1% em 3 décadas. Em áreas privadas, a destruição chegou a 20% nesse mesmo período. O estudo mostrou a extensão da proteção da natureza proporcionada pelos indígenas brasileiros. Nas últimas 3 décadas, enquanto a perda de vegetação nativa em áreas privadas foi de 20,6%, nas terras indígenas esse número foi de apenas 1%. O relatório MAP Biomas mostrou que o desmate nesse período foi de 69 milhões de hectares, sendo que somente 1.100.000 hectares estava nas terras indígenas. Outros 47 milhões de hectares foram desmatados em áreas privadas e o restante foi registrado em outros tipos de terras, como florestas públicas ou unidades de conservação. As terras indígenas estão sendo protegidas contra o desmatamento na Amazônia. São esses territórios que estão mantendo a floresta. Nas demais áreas, há atividades ilegais, como grilagem de terra, garimpo, exploração madeireira e desmate por agentes externos. Os povos indígenas dependem dos recursos da floresta e os utilizam. Por isso, têm interesse em manter a floresta em pé. O levantamento revelou que as terras indígenas ocupam cerca de 14% do território nacional e possuem 110 milhões de hectares de vegetação nativa, o que corresponde a 19,5% da vegetação nativa do país. Uma das maiores preocupações nas terras indígenas é com o crescimento do garimpo. Apesar de a área ocupada ainda ser relativamente pequena, cresceu 5 vezes de 2010 a 2020. A Câmara dos Deputados aprovou um programa de internet de graça a alunos da rede pública de ensino. Os deputados ainda devem votar os destaques, que são sugestões de mudança à redação final e, na sequência, a medida segue para análise do Senado. O texto base da medida provisória, elaborada pelo governo federal, cria um programa para promover acesso gratuito à internet em banda larga móvel aos estudantes da rede pública. De acordo com a matéria, o programa vai beneficiar integrantes de famílias inscritas no Cadastro Único. Estudantes matriculados na educação básica da rede pública de ensino, em escolas de comunidades indígenas e quilombolas e em escolas especiais sem fins lucrativos devem ser contemplados com a proposta. O acesso gratuito à internet pode ser realizado por meio de chip, pacote de dados ou dispositivos de acesso, como celulares e tablets.
O benefício pode ser concedido a diferentes alunos integrantes da mesma família. O objetivo do programa é viabilizar aos alunos o acesso a recursos educacionais digitais, incluídos os da rede pública de ensino, ampliar a participação dos estudantes em atividades pedagógicas não presenciais, contribuir para a inclusão digital das famílias e apoiar as políticas públicas que necessitem de acesso à internet. O texto diz que a iniciativa vai ser implementada de forma gradual, observados a disponibilidade orçamentária e financeira, os requisitos técnicos para a oferta do serviço e outras disposições estabelecidas pelo Ministério das Comunicações. E olha só, o preço do aluguel residencial registrou a maior alta dos últimos 11 anos. Os valores subiram pelo 9º mês seguido. O preço do aluguel residencial subiu mais uma vez. Segundo o índice Fipesap de locação, que analisa os valores em 25 cidades do país, foi registrado um aumento de 1,63% em março. Essa é a maior variação desde julho de 2011. Apesar da alta, o crescimento do preço do aluguel ficou um pouco abaixo da inflação no período, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo. A única cidade analisada pela pesquisa que não teve aumento dos preços foi Pelotas, no Rio Grande do Sul, que registrou queda de 0,07%. Entre as capitais analisadas, a maior alta foi em Goiânia e a menor em Porto Alegre. No primeiro trimestre do ano, a locação residencial acumulou alta de 4,7% e superou a inflação do período. Já nos últimos 12 meses, a alta foi de 7,59%. O preço médio do aluguel de imóveis residenciais foi de R$ 32,75 o metro quadrado em março. Entre as capitais, São Paulo teve o valor mais elevado, R$ 40,69 o metro quadrado, seguida por Recife, Brasília e Rio de Janeiro. As cidades com menor valor de locação residencial foram Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre e Curitiba. A maioria dos adolescentes pretende votar nas eleições de outubro. O Fundo das Nações Unidas para a Infância incentiva a busca pelo título de eleitor e a participação dos jovens no futuro político do país. 6 em cada 10 adolescentes afirmaram que vão votar nas eleições de outubro. Os dados são de uma pesquisa virtual promovida pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, em parceria com a organização Viração Educomunicação. A pesquisa contou com as respostas de mais de 3 mil jovens entre 15 e 17 anos de todas as regiões do país. 64% dos adolescentes dizem que vão votar em outubro. Outros 21% ainda não sabiam informar e 15% não pretendiam participar das eleições. Nesse último grupo, 10% disseram que não querem votar e outros 17% que não vão conseguir tirar o título a tempo. O voto é facultativo no Brasil a partir dos 16 anos e o título pode ser solicitado até o dia 4 de maio. Em uma década, a quantidade de jovens nessa faixa etária que pediram o primeiro título caiu 82%, segundo um levantamento com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral. A Justiça Eleitoral vem incentivando a participação dos jovens e, em março, obteve um crescimento de quase 28% na faixa entre 15 e 18 anos, com 445.500 adolescentes que fizeram o pedido do primeiro título. A Justiça Eleitoral, inclusive, vem incentivando a participação dos jovens e, em março, obteve um crescimento de quase 28% na faixa etária entre 15 e 18 anos, com 445.500 adolescentes que fizeram o primeiro título. Entre os jovens que declararam que vão votar, 9 em cada 10 acreditam que o voto pode transformar a realidade. Faltando 15 dias para o fim do prazo da emissão do título de eleitor, o documento ainda pode ser solicitado. O processo pode ser feito rapidamente pela internet. Basta entrar no portal do TSE e acessar a opção Eleitor e Eleições. A Polícia Federal realiza a Operação Descobrimento para combater o tráfico internacional de drogas. Mais de 40 mandados judiciais são cumpridos no Brasil e em Portugal.
A Operação Descobrimento tem o objetivo de desarticular a organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas. Estão sendo cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão preventiva nos estados da Bahia, São Paulo, Mato Grosso, Rondônia e Pernambuco, além de Portugal, onde são cumpridos 3 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva nas cidades do Porto e Braga. As investigações tiveram início em fevereiro do ano passado, quando um jato executivo, pertencente a uma empresa portuguesa de táxi aéreo, pousou no Aeroporto Internacional de Salvador, na Bahia, para abastecimento. Durante a inspeção, foram encontrados cerca de 600 quilos de drogas escondidos na fuselagem da aeronave. A partir da apreensão, a Polícia Federal conseguiu identificar a estrutura da organização criminosa que atuava nos 2 países. As medidas judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal de Salvador e pela Justiça Portuguesa. A Justiça Brasileira também decretou medidas patrimoniais de apreensão, sequestro de imóveis e bloqueios de valores em contas bancárias usadas pelos investigados. E agora a gente vai falar sobre o conflito no leste europeu, porque a Rússia quadruplicou os ataques à Ucrânia. A nova fase de ofensivas no leste da Ucrânia pode ser decisiva. Depois de 55 dias de ofensiva e sem conseguir conquistar territórios, a Rússia aposta todas as fichas nos ataques desta semana, chamados de segunda fase da guerra, que tem o foco das investidas no leste da Ucrânia. Só na noite desta segunda-feira foram anunciados 1.260 alvos atingidos em território ucraniano. Segundo o governo regional de Kharkiv, pelo menos 3 pessoas morreram e mais de 15 ficaram feridas. Na manhã desta terça-feira, o Kremlin deu um ultimato para que soldados ucranianos e mercenários estrangeiros em Mariupol se rendessem e chegou a oferecer um cessar-fogo de 2 horas para que as forças ucranianas pudessem deixar o local sem armas nem munições. Segundo o Ministério da Defesa russo, a força ucraniana do complexo industrial de Azovstal, o último ponto de resistência em Mariupol, se rendeu. Kiev não chegou a confirmar a informação divulgada pela agência de notícias russa, o que pode significar a tomada total de controle da cidade no sul pelo país. O Ministério Russo disse ainda que abriu um corredor humanitário para a retirada de militares que voluntariamente baixaram as armas. Vamos mudar um pouco de assunto, agora vem comigo e vamos juntos na câmera 3, ao vivo até a Praça da República, aqui na região central de São Paulo, ver como está o tempo nesse momento. Hoje o sol apareceu logo cedo, tem muitas nuvens de instabilidade, mas a temperatura subiu um pouquinho. Atenção porque podem ocorrer pancadas de chuvas em áreas isoladas da capital. De volta comigo na câmera 2, vamos conferir a previsão do tempo para essa terça-feira em algumas cidades do país. De olho no nosso telão, começando por São Paulo, que hoje já registrou temperatura mínima de 14 graus e a máxima pode chegar aí aos 25 graus. Em Cuiabá, Mato Grosso, o dia vai ficar quente. A mínima por lá é de 19 e a máxima chega a 34 graus, calorão. Para finalizar, em Palmas, capital do Tocantins, o tempo deve ficar instável. O sol vai aparecer entre nuvens durante todo o dia, com mínima de 23 e máxima de 33 graus. E veja a seguir, China registra mais 7 mortes por complicações da Covid na cidade de Xangai. E ainda, cresce a venda de motos por causa do aumento dos combustíveis. Em instantes, voltamos já. Já estamos de volta ao vivo, agora é 1h17. Vamos conferir um balanço da vacinação contra a Covid aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 424.403.000 doses de vacinas contra a Covid-19.
De olho no nosso telão, vamos para o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 82,88% da população, enquanto 76,27% dos brasileiros tomaram a segunda dose. E os que receberam a dose de reforço chega a 39,80% dos brasileiros. No total, mais de 11.523.000 doses foram aplicadas em crianças, que estão parcialmente imunizadas. Ainda sobre o assunto, no Brasil, o número de mortes por Covid está abaixo de 100 vítimas e o número de casos ficou acima de 8.000 em um dia. O país confirmou mais 66 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 662.026. Também foram registrados 8.470 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 30.661.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 100 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 48% em relação a 2 semanas. A média de casos na última semana foi de 14.179 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de queda, com uma redução de 37% em relação a 2 semanas. E ainda falando de coronavírus, os Estados Unidos determinaram que o uso das máscaras no transporte público já não é mais obrigatório. A magistrada Catherine Mizell, de Tampa, na Flórida, determinou que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, ultrapassaram sua autoridade ao impor a exigência que se aplica a aviões, trens, metrô e ônibus. O CDC é a principal agência sanitária federal. Nas últimas semanas, o governo do democrata Joe Biden vem sofrendo uma crescente pressão para flexibilizar ou anular a medida. Cerca de 20 estados liderados por republicanos e várias grandes companhias aéreas pediram o fim do uso obrigatório de máscaras nos aviões e outros meios de transporte público. Mas, na semana passada, as autoridades federais decidiram estender a exigência até pelo menos 3 de maio. A ordem de utilização das máscaras foi emitida pelo CDC em 3 de fevereiro de 2021, pouco depois de Biden assumir a Casa Branca. O governo americano considera decepcionante a sentença da juíza, afirmou a porta-voz Jen Psaki, ressaltando que o CDC segue recomendando a utilização de máscara no transporte público. Nesta terça-feira, a China registrou mais 7 mortes por complicações da Covid na cidade de Xangai, que é o maior foco de contágios desta nova onda e que está em confinamento há várias semanas. Na segunda-feira foram anunciadas as primeiras 3 mortes por coronavírus desde o início do confinamento em março. Apesar do surto da doença, a cidade notificou apenas 10 óbitos até o momento. A Comissão Municipal de Saúde de Xangai afirmou que as 7 vítimas tinham entre 60 e 101 anos de idade e todas apresentavam comorbidades, incluindo doenças cardíacas e diabetes. Nenhuma delas estava vacinada contra a Covid-19. A comissão também registrou 20.000 novos casos de coronavírus nesta terça-feira, em sua maioria assintomáticos. Os números são pequenos se comparados a outros países, mas contrariam a política de Covid-0 adotada pela China. Ainda nos destaques internacionais, a Câmara dos Deputados do México aprovou a nacionalização das reservas de lítio. A reforma vai agora para o Senado, onde também deve ser aprovada. O México deu um passo em direção à nacionalização do lítio depois da aprovação por deputados de uma reforma que exclui o setor privado na exploração do mineral essencial para baterias de carros elétricos e novas tecnologias. A reforma ainda deve ser debatida no Senado e foi aprovada por 298 votos, com o respaldo do Morena, o partido no poder, e da oposição do Movimento Cidadano. A proposta foi enviada ao Legislativo na noite de domingo pelo presidente Andrés Manuel López Obrador, logo depois da iniciativa de modificar a Constituição para o setor de energia fracassar na Câmara, onde eram necessários 2/3 dos votos. A reforma na lei de mineração, por ser secundária, exigia somente o voto de metade dos 500 assentos. O texto enviado pelo presidente aponta o lítio como patrimônio nacional e deixa a exploração na mão de uma empresa estatal, sem a participação do setor privado. Governos anteriores estenderam 8 concessões, mas a reforma não especifica se elas vão continuar em vigor. A favor da nacionalização do lítio.
Depois de um final de semana violento na esplanada das Mesquitas, onde mais de 170 pessoas ficaram feridas, os palestinos lançaram um foguete contra Israel. O ataque ocorreu após o disparo de um foguete do enclave palestino contra Israel, informaram testemunhas e o movimento islâmico Hamas. Aviões israelenses lançaram os ataques ao sul da faixa de Gaza, disseram testemunhas, enquanto o braço armado do Hamas disse que abriu fogo contra os aviões. Parabéns aos homens da resistência que enfrentaram os aviões de guerra com nossa defesa antiaérea, disse Hazen Kassem, porta-voz do Hamas, em comunicado. Kassem assegurou que as forças israelenses atacaram lugares vazios. Testemunhas e fontes de segurança na faixa de Gaza não relataram feridos nos ataques, realizados depois que um foguete foi disparado daquele território palestino em direção a Israel e foi interceptado pelo sistema antimísseis Domo de Ferro. Em retaliação a esse ataque, aviões de guerra do exército israelense atacaram fábricas de armas da organização Hamas na faixa de Gaza, informaram os militares israelenses. Os eventos ocorrem após a violência do fim de semana dentro e ao redor da esplanada das Mesquitas, o terceiro local sagrado do Islã e o primeiro local sagrado do judaísmo, onde mais de 170 pessoas ficaram feridas, a maioria palestinos. E com os combustíveis em alta, o brasileiro está à procura das motos porque gastam menos. Tanto que no primeiro trimestre as vendas aumentaram quase 34% e tem gente na fila à espera da encomenda. Guilherme é comerciante e precisa de agilidade para andar em São Paulo. Sempre utilizava o carro para atender os clientes, mas hoje o preço dos combustíveis pesa no bolso. E por causa disso, ele busca uma nova alternativa de transporte. Já estou sentindo. Todo mês aí um abastecimento, hoje um tanque de um carro, 300 e poucos reais. Segundo a Abraciclo, o número de motos emplacadas em março cresceu 46,8% em relação a fevereiro. Em comparação com o mesmo período do ano passado, a alta foi de 33,7%. E quem compra esse tipo de veículo hoje é quem busca por economia, como é o caso do Guilherme. Hoje o nosso perfil é bem diversificado, desde motos para trabalho até as pessoas que não utilizavam moto e por questão de custos, hoje procuram uma motocicleta. A pandemia trouxe melhorias para o setor em relação às vendas. Um dos motivos dessa alta é o aumento no número de trabalhadores em aplicativos de entrega. O problema agora é que as montadoras não estão conseguindo atender a demanda e as filas de espera podem chegar a um mês. Os consumidores brasileiros reconhecem na motocicleta um veículo ágil, econômico, com preço acessível e baixo custo de manutenção. E com a escalada dos preços dos combustíveis, essas vantagens ficaram ainda mais evidentes. A expectativa é que mais de 1 milhão de motocicletas sejam feitas só neste ano, o que corresponde a um aumento de 7,9% em comparação ao ano passado. Um mercado que segue aquecido e com perspectiva de crescimento, mas há variáveis que precisam de atenção do consumidor. Um desses é a inflação, que afeta o poder de compra, além de fatores que impactam nos custos, como é o caso do abastecimento do setor de peças. Apesar disso, especialistas acreditam que o mercado vai continuar aquecido, já que os consumidores veem o transporte como uma forma de economizar. O brasileiro sempre arruma uma alternativa para tudo, né, Dani? Tem que driblar ali as dificuldades, não é? Isso mesmo. E olha, essa edição fica por aqui, mas muito obrigado pela sua companhia, um ótimo dia para você e até mais. Não se esqueça que daqui a pouquinho a Juliana Dariva chega com mais informações. Uma boa tarde e até amanhã.